Shalom, amados e queridos de Yahvé. Eliseu de Beitiel, adoração e santidade. Por favor, repita este título. Um salto espiritual para a glória. Novamente, um salto espiritual para a glória. O texto se encontra em Lucas capítulo 4, versos 9, 10 e 11. E diz: O diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Há dois universos absolutamente diferentes, o mundo espiritual invisível e o mundo físico visível. O mundo espiritual invisível foi criado antes da criação do mundo visível físico. Como podemos observar em Gênesis capítulo 1, verso 1, como diz: No princípio Deus criou o céu e a terra. Aonde a palavra céu se refere ao mundo espiritual invisível e a palavra terra significa o mundo físico visível. Isto pode ser observado quando Yahushua, já glorificado, apareceu aos discípulos em Mateus 28, 18. Mateus 28, 18 e afirmou: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Ainda há outro texto muito interessante em Colossenses 1, 15 e 16, que descreve essa criação destes mundos com muita clareza. Vejamos. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Partindo desta tese que há dois mundos distintos, esta ministração tem em mira o fato destes mundos estarem conectados por um desejo comum. O desejo de encontrar meios para se aproximar do Criador, dar um salto espiritual para ter comunhão com a glória divina. Entretanto, veremos que os meios empregados para se chegar a este fim têm sido pecaminosos e por isso condenados pelo Deus eterno. Esta busca para níveis mais elevados tem sido feita por muitos, porém de maneira equivocada. Por isso, esta ministração exemplificará 4 personagens que buscaram atingir este alvo em 4 tempos, lugares, ambientes, situações e meios diferentes. Por ordem cronológica, identificaremos estes 4. Primeiro, Lúcifer. Segundo, anjos. Terceiro, o casal Adão e Eva. E o quarto, Jesus Cristo, ou Yahushua. Sendo que os 3 primeiros fracassaram. Yahushua foi o único que, provado, teve atitudes corretas. Evidentemente que Lúcifer e os anjos pertencem ao mundo espiritual, sendo Lúcifer um poderoso querubim que havia sido ungido para guardar o trono santo de Deus. E os anjos, de um modo geral, são mensageiros divinos. Os outros 2 estão ligados ao mundo físico visível, que são o casal Adão e Eva, que viveram no Jardim do Éden, e Jesus Cristo, e Yahushua HaMashiach, que viveu no Oriente Médio. Em síntese, cada um desses 4 personagens experimentaram o mesmo pulsar transgressor, esse desejo espiritual consumidor dentro de si, em ambientes e épocas diferentes, é verdade, porém com as mesmas aspirações. Então saberemos por que Yahvé coroou Yahushua como seu ungido, partindo do pressuposto que toda a criação, tanto o mundo visível quanto o invisível, foram criados originalmente no mesmo ambiente pleno de luz, verdade e santidade, todos desfrutando da plenitude da presença do Eterno. Somente foi desorganizado por causa dessas intenções pecaminosas cogitadas, estranhas e alheias ao estado de harmonia original. Provocou, é claro, uma cisão. Com ela, houve um desvio e, como consequência desse pecado praticado, foi criado um buraco negro, uma nova classe, as trevas. Por causa desse estado corrompido, se originou as categorias de salvos e perdidos, os bodes e as ovelhas, ou ainda, o que desfrutarão os céus ou o inferno. Apesar destes fatos terem ocorrido há milênios atrás, as mesmas atitudes são reproduzidas nos dias atuais.
Após esta ministração, creio que você estará apto a identificar estas intenções entre as pessoas religiosas que caminham ao seu lado. Sabemos que estes serão desqualificados e passarão por vergonha e desprezo eternos. Portanto, um salto espiritual para a glória é um assunto extenso e quase impossível de transmiti-lo em poucos minutos, pois há uma verdadeira mina de ouro de verdades eternas a ser garimpada. Por isso, meu desejo sincero é que você abra o seu coração para esta verdade eterna e que o Espírito Santo de Deus possa falar ainda mais contigo. Vamos ao ponto 1. Ponto 1. O salto espiritual de Lúcifer diante do trono de Deus. O texto a seguir certamente dará uma descrição pontual a respeito de Lúcifer. Vejamos Isaías 14, 11 a 15. Isaías 14, 11 a 15. E diz: sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo subirei, mais alto que os mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. A descrição da vida celestial do querubim Lúcifer pode ainda ser constatada no texto de Ezequiel 28, 12 a 19. Ezequiel 28, 12 a 19. No texto, ele é intitulado de Rei de Tiro. Vamos ao texto? Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis, por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduziu você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Estes dois textos são riquíssimos em detalhes a respeito dos desejos interiores de Lúcifer. Observe que ele tinha à sua disposição poder, autoridade, e não lhe faltava absolutamente nada no mundo espiritual. No texto observamos que brotou um desejo de exaltação que encheu o seu coração pelo fato de estar ao lado do trono eterno. Tanto é verdade que ele pretendia almejar, subir, erguer, assentar, elevar acima das nuvens, até querer se tornar como o Altíssimo e até transcender o seu poder. Tudo começa pequeno, não é verdade? A sua queda se originou de um pensamento que desencadeou todos os demais pensamentos pecaminosos. Inicialmente, ele constatou a sua própria condição de querubim pleno de sabedoria, poder e autoridade. A seguir, começou a arrazoar e considerar a sua importância, considerar por quem ele fora criado, considerar a sua própria formosura, o esplendor da sua presença, a preciosidade de
de sua cobertura, sua dignidade celestial, até que em determinado momento culminou numa centelha de soberba. Então, em seu interior começou a pulsar cada vez mais forte esta chama, até proclamar ousadamente: eu posso, eu quero, eu tenho o direito de me posicionar muito acima dos demais anjos, arcanjos, querubins, serafins, poderes, autoridades, até culminar no embriagamento dos sentidos, um desejo visceral de ser igual a Deus eterno e superá-lo. Então, para concretizar o seu sonho, era necessário que ele desse um salto espiritual de altíssima qualidade e atingir o nível máximo, o nível ômega da glória celestial. Cogitou seu direito inalienável de se assentar no próprio trono de Deus. Esta intenção maligna foi consumindo como lepra o seu interior e se tornou o motivo principal para sua condenação, ruína e queda. Mas ele certamente não sabia o que lhe esperava após sua transgressão, a sua própria destruição. Vamos ler Apocalipse 12, versículo 12. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Este desejo visceral de dar um salto espiritual para atingir a glória celestial foi construída sobre bases erradas e se tornou o motivo principal de sua própria condenação. Claramente inconformado e furioso, Lúcifer decidiu expor sua argumentação desrespeitosa perante os exércitos celestiais. Ponto 2. Repita comigo: o salto espiritual dos anjos nas regiões celestiais. Repetindo, o salto espiritual dos anjos nas regiões celestiais. Sabemos que o mundo espiritual foi criado antes do universo, do mundo físico, visível. Por causa disso, os anjos, que são seres espirituais, tiveram o privilégio de presenciar a criação do universo e se tornaram testemunhas do poder do Altíssimo. Observe comigo, Jó, capítulo 38. Jó, capítulo 38, versos 4 a 7, que diz: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir e os seus fundamentos? Sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Neste texto, os poderosos anjos celestiais são chamados de estrelas matutinas, devido certamente ao seu esplendor. Contemplaram a criação do universo físico e exaltaram a grandiosidade do poder de Deus. Sabemos também que os anjos são espíritos ministradores. Leia lá depois Hebreus capítulo 1, 14. E também que seu número é quase incalculável, correspondendo a exponenciais de milhares. Leia depois Apocalipse 5, 11. Sabemos também que eles estão sob as ordens de Deus e incumbidos de guardar e livrar os homens em diversas situações. Pode ser visto em Salmo 91, 10 e 11. Entretanto, o Salmo, eu gostaria de chamar a sua atenção para o Salmo de número 103, verso 20 e 21, porque ele descreve sucintamente as suas funções no reino celestial. Observe, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. É interessante observar que os anjos formam um exército celestial de servos de Deus e, por isso, muito organizados e dotados de poderes extraordinários. No entanto, o que muitos não sabem é que houve uma reunião nos céus onde estavam presentes Lúcifer e os exércitos de anjos celestiais. Nesta oportunidade, Lúcifer argumentou sobre a possibilidade de uma elevação espiritual para se atingir o trono da glória. Depois, discorreu sobre a igualdade de direito entre os seres celestiais e concluiu que poderiam almejar a mesma glória divina de se assentarem num nível superior, o trono eterno. A consequência desta argumentação e consequente aceitação por parte dos anjos é que uma terça parte dele foi seduzida e lançada fora da esfera celestial.
Abra sua Bíblia em Apocalipse 12, versos 3 e 4, que diz: Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas dos céus, lançando-as na terra. Ora, o dragão vermelho, com as 7 cabeças, se refere a Lúcifer. A seguir, as 7 cabeças se referem à sua perfeição. Os 10 chifres se referem ao seu poder. Quando afirma que a sua cauda arrastou, sugere a maneira, a forma traiçoeira que atinge suas presas. Nesse caso, seu alvo foram os anjos que acataram em seus interiores esta elevação espiritual. Então, condenados pelo Eterno, foram transformados em demônios e lançados sobre a face da terra. Motivo pelo qual procuram tomar posse e controlar os corpos das pessoas, pois esta é a sua maldição imposta pelo Eterno. Tal qual as serpentes que rastejam e comem o pó da terra, assim também eles, estes anjos, rastejam sobre a face da terra, tomam um corpo imundo e habitam nele. Ora, como o corpo humano vive poucos anos de vida, logo ficam sem sua habitação e são obrigados a buscar outro corpo, outra pessoa. Assim sucessivamente. Ficam presos dentro de um ciclo vicioso. Por isso são chamados de espíritos imundos ou atormentadores. O Eterno também já preparou o futuro destes anjos maus. Observem Mateus capítulo 25, Mateus 25, verso 41, que diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. É por esse motivo que não há esperança para os anjos caídos. Não há possibilidade de salvação, sequer doutrinamento, pois já foram condenados pelo Eterno, assim como foi Lúcifer. Vamos ao ponto 3. Ponto 3. O salto espiritual do casal Adão e Eva no Jardim do Éden. Repetindo, o salto espiritual do casal Adão e Eva no Jardim do Éden. Num ambiente muito similar ao que havia nos céus, o eterno Deus decidiu criar o universo físico e o planeta Terra. E nele formou um jardim primoroso, o Jardim do Éden. E lá colocou o primeiro casal humano, Adão e Eva, para administrar a sua propriedade, os animais, as árvores, entre outros. Neste lugar paradisíaco, o casal dispunha de tudo. Por isso, não havia nenhuma necessidade alimentar. Estavam cercados de carinho, proteção, abrigo, contato e comunhão direta com o eterno Deus. Enfim, tudo era perfeito. Havia somente uma recomendação a ser observada, que poderiam comer de todas as árvores que havia no Jardim do Éden, com exceção do fruto de uma única árvore, a do conhecimento do bem e do mal. Conheceremos agora como foi a história da queda deste casal. Vamos ler Gênesis 3, versos 1 a 7. Gênesis 3, de 1 a 7, diz: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu a árvore, parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu-a e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Amados, certo dia Eva passeava pelo jardim, até que foi seduzida por um desejo incontrolável de dar um salto espiritual para a perfeição, para a glória. Note que Eva foi fustigada, foi estimulada por Lúcifer a se aproximar daquela árvore. Porém, todos nós sabemos que as escolhas são pessoais e que ninguém força a fazermos
comemos algo que não desejamos. Continuemos. Eva estava de frente daquela árvore. Logo percebeu que o fruto do conhecimento do bem e do mal poderia ter a capacidade de catapultá-la para um nível espiritual mais elevado, para um estado mais exaltado. A seguir, fixou sua atenção para o fruto. Começou a considerar, atentar para o seu belo formato. Ponderou e concluiu que o fruto era agradável aos olhos, aprazível, também parecia ser apetecível, desejável ao paladar. E, além do mais, poderia proporcionar poder sobrenatural, elevá-la a uma dignidade espiritual exaltada. A seguir, decidiu tomar o fruto em suas mãos com volúpia. Abocanhou-a vigorosamente. Depois, ofereceu ao seu marido. Naquele momento, a cobertura de fulgor, de luminosidade espiritual que os envolvia, se esvaiu. E naquele mesmo instante perceberam que estavam nus. O processo para esta queda do casal no Jardim do Éden é descrito com muita propriedade em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, verso 16, que diz: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Observe que o casal Adão e Eva desfrutava de todas as coisas, viviam em harmonia e abundância. No entanto, a cobiça da carne os envolveu a declarar: este fruto é saboroso. E a seguir, a cobiça dos olhos os moveu a tentar para a forma, a estética, as linhas perfeitas daquele fruto. E a ostentação dos bens, como é declarado em 1 João capítulo 2, diz assim, que os conduziu ao desejo de elevação espiritual, impulsionando seus corações a quererem alcançar além do que era humano e dar um salto para um nível espiritual superior, até se vangloriarem em serem igual a Deus. Naquela oportunidade, diante da árvore, eles poderiam escolher amar e obedecer ao eterno Deus, mas fracassaram. Eles tinham condições suficientes em deter seus impulsos malignos, mas escolheram o caminho do atalho espiritual e, por causa de suas escolhas erradas, lançaram toda a raça humana em um profundo abismo de sombra e de morte. Observe comigo João capítulo 5, verso 12. João 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A consequência do pecado da elevação espiritual por meio fraudulento, luciferiano do casal no Jardim do Éden atraiu a morte eterna para toda a raça humana. Alguns, talvez, condenem Lúcifer por esta queda, mas observe que eles é que fizeram esta escolha, e as escolhas são pessoais e interiores. A verdade é que os nossos primeiros pais decidiram escolher a transgressão espiritual, a desobediência deliberada ao Todo-Poderoso. Escolheram não atentar para um simples mandamento de proibição. Inclusive, não era um rol infindável de proibições. Não. Era uma única ordenança singular. Não comer do fruto de uma só árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Ponto 4. O salto espiritual de Al-Rushwa no deserto. Repetindo, o salto espiritual de Al-Rushwa no deserto. Para compreender este assunto, temos que ler Lucas 4, 1 a 2, para poder observar as reações de Al-Rushwa diante de uma proposta de salto espiritual que ocorreu no deserto. Observe, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante estes dias, e ao fim deles teve fome. Após o batismo no Rio Jordão, realizado por João o Batizador, e Al-Rushwa, transbordante do Espírito Santo, conduziu-o ao deserto para ser tentado por Lúcifer. Mas há uma pergunta que não quer calar. Por que o Espírito Santo conduziu-o ao deserto para ser tentado? Por um motivo muito simples. E Al-Rushwa deveria experimentar as mesmas tentações que passaram Lúcifer, os anjos e o casal
casal Adão e Eva. O Espírito Santo queria revelar ao Pai Eterno, e a nós hoje também, que é possível ao ser humano passar por essas tentações sem deixar de amá-lo de todo o coração, obedecer alegremente seus mandamentos, sem estar alucinado pelo poder, glória, ostentação, o embriagamento dos sentidos, ou ainda o desejo de tomar de assalto o trono da glória e ser igual a Deus. Para isso, o Espírito Santo levou Yahushua a um city tour por um deserto onde os extremos são insuportáveis, calor escaldante de 50 graus de dia e frio intenso à noite, próximo a zero. Suas acomodações 5 estrelas consistiam em uma pedra como travesseiro e uma rocha sólida como colchão. O menu consistia em passar fome e sede durante 40 dias e 40 noites. O único espetáculo que ele poderia contemplar era o céu estrelado à noite e se alegrar em buscar o Pai em orações, súplicas e lágrimas. Observe que contraste. Enquanto o casal Adão e Eva no jardim do Éden estavam cercados por todo o cuidado, mesmo assim, quiseram dar ouvidos à voz questionadora de Lúcifer. Desobedeceram ao mandato do Criador e decidiram transgredir, tomar um atalho espiritual ao desejarem alcançar o trono de glória a qualquer custo. E Yahushua, entretanto, nunca fez esta escolha luciferiana. Aceitou passar por uma condição extremamente adversa, carências e tentações, sem deixar de amar, obedecer e se submeter ao Pai. Apesar da tentação que ele experimentou na pele ser a mesma que os demais, no entanto, ele, Yahushua, conseguiu superá-la. De que maneira? Pois as suas reações foram completamente diferentes, sem vanglória, nem atalhos. Apesar de não ter as mesmas regalias e o ambiente perfeito que os demais dispunham, ele passou por 3 níveis de tentações. E eu gostaria de estar falando sobre ele agora. Observe os 3 níveis de tentação impostos ao Yahushua. E o texto continua sendo Lucas 4, do 2 ao 13, que diz... Lucas 4, do 2 ao 13, diz: O diabo lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardar. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Lembrando, são 3 as tentações e vamos observar a primeira delas. Neste texto, afirma que Yahushua estava no limiar da necessidade física de sua carne. E por estar extremamente faminto, creio que o seu estômago estava roncando muito alto, foi então que Lúcifer iniciou sua tentação. Por falar nisso, eu quero chamar a sua atenção que toda tentação luciferiana é diretamente proporcional ao desejo carnal do indivíduo. Então, seguindo, a declaração inicial foi a seguinte: se tu és o Filho de Deus. E eu gostaria de me deter aqui. Ou seja, ele quis dizer claramente, em outras palavras, você sabe que é filho do Altíssimo. E na qualidade de alguém tão especial, dotado de poderes tão infinitos, você é conhecedor, você já tem plena consciência da sua paternidade. Inclusive foi declarada lá no teu batismo, no Rio Jordão, não é mesmo? E você sabe que a partir de agora, você dispõe de um cacife espiritual que é tão grande, que é suficiente para transformar estas pedras que estão à sua frente em generosos pedaços de pães. Amados, vamos parar e pensar um instante. E Yahushua poderia utilizar do seu poder para mudar a estrutura molecular da pedra e transformá-la em pão? Pergunto. E você vai dizer o quê?
Mas é claro que não. Por quê? Pois se ele ousasse fazer isto, estaria utilizando dos poderes divinos para sua própria satisfação. Além disso, estaria dando ouvidos e obedecendo à voz de Lúcifer, além de demonstrar que não queria estar sobre a liderança e dependência do Pai. Sem contar que aquela transmutação de pedra para pão era um atalho transgressor para a sua fome. Por quê? Porquanto ele estaria utilizando seu poder divino para ser servido. Logo, esta tentação era uma afronta direta a Deus, porque Yahushua não estaria esperando o suprimento que vem direto do Pai. Por esta atitude, também estaria desacreditando no poder dele de suprir os seus ungidos. As Escrituras Sagradas afirmam no Salmo 78, 23 a 27. Vamos ler? Salmo 78, 23 a 27. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Enviou-lhe comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. Vamos à segunda tentação. A seguir, Lúcifer, não satisfeito com a recusa de Yahushua em transformar pedra em pão, partiu para uma segunda provocação, que foi assim descrita. Diz o texto: levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Note que o início da segunda tentação começa a partir de um lugar alto, elevado. Lúcifer o colocou nas maiores alturas, num pedestal, tal qual um ídolo sobre um altar, para ele ser visto por todos, contemplado, ovacionado, adorado por todas as nações. Por que Lúcifer fez isso? Porque Lúcifer sabia que o seu chamado era para todas as nações da terra. Portanto, a tentação consistia em despertar no interior de Yahushua o orgulho, a fim de que ele conquistar a qualquer custo o sucesso ministerial, sacerdotal, profético e apostólico. O equívoco era que este tipo de conquista levaria à imposição de cima para baixo. Eu vou repetir: uma imposição de cima para baixo, que gera a coerção. As bases desse reino seriam estabelecidas por meio da força, da violência, assim como nos tempos do imperador Diocleciano, onde um soldado romano, um armário, empunhava uma espada no pescoço da pessoa, perguntando: ou você se converte a Jesus, ou corto agora a sua jugular. Ora, este reino estaria alienado, seria descaracterizado, não é mesmo? Sem o agir glorioso e o convencimento do Espírito Santo. A ousadia de Lúcifer foi tamanha que chegou a afirmar: eu te darei autoridade sobre eles. Ou seja, Lúcifer está afirmando com certeza que o mundo, o sistema que está conectado todo o planeta, está sob o seu domínio, seu comando. Então bastava que Yahushua se prostrasse perante Lúcifer em adoração e ele lhe daria acesso imediato a todos os poderes, quer seja o poder social, o poder econômico, o poder político, o poder militar e todos os demais que estão subjugados às nações da terra. Porém, é uma questão que deve ser observada, amado. Será correto negociar com o inimigo para obter poder, para realizar a obra salvífica de Deus? Será que está correto Yahushua fazer aliança com Lúcifer, com os poderes das trevas, se prostrando de joelhos perante o usurpador, o enganador, o mentiroso desde a fundação do mundo, para alcançar os perdidos? Será correto obter paz a qualquer custo, fazendo alianças com o inimigo para alcançar níveis espirituais mais elevados, somente para realizar um sonho pessoal? Se Yahushua tivesse aceitado a proposta de Lúcifer, estaria andando por um atalho para atingir o status pessoal de salvador da humanidade, mas, ao contrário disso, decidiu aceitar o propósito estabelecido pelo Pai, que era o caminho da humilhação, era o caminho da dor, o caminho
da cruz. A seguir, Lúcifer ainda não estava satisfeito com a recusa de Al-Rocho. Então partiu para sua derradeira e mais aguda provocação, que foi escrita assim: o diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardar. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Lúcifer se utiliza da sua cartada final e mais contundente e leva Al-Rocho até a parte mais elevada do templo de Jerusalém, o pináculo do templo. Naquela época, sua altura chegava perto de 100 metros. Justamente na junção, no canto do templo, ou seja, qualquer passo em falso seria uma queda fatal. E então lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Novamente utiliza o argumento: você sabe que é especial. Você é o Filho amado de Deus. Eu ouvi dos altos céus quando você saiu das águas do batismo. Você é exaltado do Pai. Você sabe quem você é, qual o seu cacife espiritual. Você sabe que o teu chamado é para conquistar todas as nações do planeta Terra. Você, na verdade, é o Salvador do mundo. Na verdade, você não tem sido reconhecido como deveria. Ainda continua andando a pé de cidade em cidade, caminhando pelas trilhas até a exaustão. Seu ministério é muito pequeno, raquítico, somente uns gatos pingados. Por que insistir em divulgar as palavras do Pai, as boas novas de salvação de um a um? Isso é muito lento. Na verdade, sua estratégia de querer formar somente um pequeno grupo é equivocada. Você não está vendo? Jamais dará resultados. Desse jeito, quando você morrer, ninguém vai saber do teu poder e a unção que estava sobre você como Salvador do mundo. O negócio é o seguinte: eu tenho uma estratégia da hora, uma estratégia muito melhor, muito além desse tempo. Nós vamos usar uma ferramenta de marketing explosivo, algo que vai chamar tanto a atenção das pessoas que elas ficarão espantadas por toda a eternidade. É melhor do que outdoor. É melhor do que programa de TV a cabo, programa em horário nobre. O grande negócio é você pular desta marquise agora, com seu talite, como uma capa esvoaçante de super-herói, justamente na hora da oração da tarde, 15 horas, pois você vai ser visto por todos. Esta hora é quando os sumos sacerdotes, os fariseus, os saduceus, essênios, judeus de todas as partes do mundo estarão reunidos para buscar a face do Pai. Coincide justamente na hora do sacrifício, pois quando você se jogar, olha, imagine os raios de luz vespertino, aqueles tons vermelhos alaranjados, o brilho da coluna revestida de ouro do templo, a fumaça do sacrifício subindo e criando uma atmosfera, um efeito especial, tendo como fundo, olha só, um céu azul polvilhado de nuvens brancas. Criará um ambiente sobrenatural totalmente espetacular, fantástico. Veja bem, e Al-Rocho, agora eu quero que você imagine comigo, pulando neste momento, neste ambiente, e como os anjos de Deus estão encarregados de te guardar em todos os seus caminhos, com certeza uma legião de anjos poderosos enviados da parte do Pai vão estar a seu lado com aquelas lindas asas esvoaçantes de cor branca, e você caindo, e aí eles vão te segurar nas suas mãos e você vai cair suavemente. Os anjos te guardarão e você vai descer como uma pluma das alturas. Agora eu quero que você ainda imagine, olha, presta atenção comigo, os sacerdotes, todas as autoridades religiosas, o povo te vendo. Uau! Você não vai precisar falar mais nada, pois sua entrada como Salvador do mundo será hollywoodiana. Você será reconhecido como o Salvador para sempre. Então, meu amigo, que tal pular agora? Mesmo porque você sabe que não há outra maneira de você ser reconhecido, não é verdade? No entanto, e Al-Rocho, novamente,
morte. Recusou esta possibilidade. Por quê? Porque ele escolheu o caminho da simplicidade, da humildade, aguardar o mandato e o suprimento do Pai, quando o Pai quisesse e se quisesse. E Yahushua provou que estava ligado ao Pai. Decidiu escolher o caminho da obediência, da humildade, do pé no chão, andar dando um passo de cada vez. Naquela tentação, ele recusou o glamour luciferiano de querer atingir a perfeição. Ele utilizou da desconstrução. Decidiu fazer uma inversão dos valores humanos, dos prazeres momentâneos, dos atalhos, dos sistemas corrompidos. Decide fazer a viagem inversa da religiosidade. Tanto é que o apóstolo Paulo escreve com muita propriedade essas qualidades de Yahushua em Filipenses capítulo 2, dos 5 a 11, quando diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso Lúcifer deixou de tentar a Yahushua, pois não havia meios de demovê-lo de sua posição de esvaziamento, de humilhação e obediência ao Pai. Mesmo que isso levasse até a cruz, a fim de derramar seu sangue por expiação por pessoas que nem mesmo estavam dispostas a ouvi-lo ou sequer aceitar a salvação oferecida por ele. Vamos concluir. Amados e queridos de Yahvé, eu procurei resumir os 4 personagens que passaram pela sedução, pela tentação de atingir a elevação espiritual por meios fraudulentos. A maioria foi reprovada, é claro, mas somente Yahushua fez as escolhas corretas. As suas escolhas foram assumir a forma de servo, escolheu a sua condição humana, aquilo que havia sido estabelecido para ele, mesmo quando tentado, não permitiu a esquizofrenia espiritual, o ser lançado para um nível mais elevado do que o próprio Deus. Sempre escolheu a simplicidade, a humildade, a direção segura do Espírito Santo, mesmo que o tenha levado ao deserto, ao sofrimento, à humilhação e até o sofrimento da cruz. Por que permitiu isso? Pois jamais quis transcender a Deus. Não procurou a loucura do egocentrismo, da satisfação pessoal. Jamais convergiu para si todas as coisas. Nunca procurava os holofotes. Mesmo quando realizava um milagre, imediatamente recomendava: não divulguem este milagre. Nada falem sobre mim. Observe sua atitude em Lucas 8. Ele acabara de ressuscitar a filha de Jairo, principal da sinagoga. Um milagre extraordinário para ser divulgado aos 4 cantos da terra. Mas quais foram as palavras dele para com os pais da menina? Abra aí Lucas 8:56. Lucas 8:56. Os pais delas ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Estranha a sua relação, não é mesmo? Mas você sabe por que ele agiu assim? Pois a glória deveria ser para um só, Yahvé, o Criador e sustentador de todas as coisas. Observe Isaías 42, verso 8, que diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Ora, o louvor e a adoração pertencem exclusivamente ao Senhor e não a outro ser, pois esta tentação de ser igual a Deus é uma armadilha luciferiana, gerado no interior do próprio coração pervertido. É justamente por este motivo que o apóstolo Paulo denuncia. 1 Coríntios 10, 12, 13 e 14 diz assim: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria.
Amado e querido de Yahvé, se por acaso você está passando por grandes tentações, meus parabéns. Sabe por quê? Pois ao passar pela tentação, podemos avaliar se estamos maduros, se somos aprovados espiritualmente, se fomos forjados no fogo das tentações que produzem no nosso interior a têmpera do Espírito, a resistência dos servos do Altíssimo. O Espírito Santo nos leva ao deserto para sermos tentados, para poder constatar se conseguimos subjugar os desejos impuros, quebrar a cerviz da altivez, os desejos de querer se elevar a um nível ômega espiritual, constatar se estamos surtados e procurando dar um salto na espiritualidade, a fim de se considerar um Deus, achando ou se acharmos que podemos nos assentar no trono pertencente ao Rei Eterno, o único Senhor. E Yahushua escolheu andar passo a passo pelo caminho, pelos valados, visitar os pobres, o necessitado, estabelecer relacionamentos pessoais, reunir com poucos discípulos, investir tempo com pessoas, mesmo que fosse para apenas uma. Quando se aproximava a multidão, falava em parábolas, pois preferia transformar integralmente uma só pessoa do que despedir uma multidão sem real libertação. Por isso, o Pai, Yahvé, escolheu, coroou e Yahushua, elevando e fazendo assentar à sua direita no seu trono, pois nunca, jamais quis se considerar o próprio Deus. Seu único desejo era se prostrar humildemente diante do Pai em adoração e lhe obedecer em tudo. Por falar nisso, como vai sua vida espiritual? Por acaso você tem procurado status, o surto esquizofrênico que a religiosidade tanto busca? O poder, a ostentação dos púlpitos, a glória, o microfone dourado, o ser reverenciado pelo título ministerial, ou caminhar ao lado de Yahushua pelo caminho da humildade, passo a passo, em adoração e em santidade? Como diz Tiago 4,10, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Pois sabemos, amados, que aquele que busca o reconhecimento, o embriagamento espiritual do sentido, a qualquer custo, será surpreendido por um gosto amargo de repentina destruição, tal qual Lúcifer e os demais. Vamos orar? Pai de misericórdia, queremos suplicar agora a Tua misericórdia, a Tua bondade sobre cada um dos Teus servos e servas. Pai, que nunca, jamais, eles pretendam dar um salto espiritual, uma elevação espiritual para além daquilo que o Senhor os colocou, para que não caiam em tentação e sejam condenados como Lúcifer e todos os demais. Senhor, a minha oração para que o Senhor abra um entendimento, que Teu Espírito Santo fale ao coração daqueles que ouvirem e atenderem a Sua voz, que querem, Senhor, obedecer à Tua vontade. É o que eu te peço agora e para sempre, em nome de Yahushua HaMashiach, o nome que está sobre todo nome, Jesus Cristo, o Messias, o Senhor. Amém.